A atividade desta manhã consistirá na condução da mesa temática número 1, cujo tema é os acordos internacionais do clima, segurança e desenvolvimento. Convido os palestrantes, professora doutora Mariana Albuquerque, da UFRJ. Bom dia a todos. É um prazer estar participando desse evento. Eu sou professora atualmente do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, portanto, vizinha aqui de vocês no campus da Praia Vermelha. Mas eu fiz o meu pós-doutorado aqui na ESEME, com uma pesquisa exatamente estudando e analisando o processo de securitização das mudanças climáticas. Então, é um prazer estar de volta aqui à casa e ver esse auditório cheio para falar sobre um tema que, quando eu comecei a estudar aqui, ainda era pouco falado, e ver que gerou interesse, inclusive, para realizar um seminário desse porte. É um prazer enorme, então agradeço a todos pela presença e pelo espaço. Quando eu recebi o convite para participar, a ideia era que eu desse, né, a vocês um panorama sobre a evolução dos debates de mudança climática. Não vou entrar no mérito do processo de securitização, porque isso vai ser trabalhado pelos meus outros colegas, mas mostrar em que momento um debate que era eminentemente científico e técnico passou a ser também um debate político e, cada vez mais recentemente, um debate econômico-financeiro. Então, esse processo, né, de evolução dos debates internacionais sobre a mudança do clima vai ser o tópico da minha fala. E eu dividi a apresentação em 3 pontos principais. Primeiro, vou apresentar a vocês a origem desses debates internacionais, em que momento histórico, em que conjuntura eles aconteceram, e mostrar a sua evolução. Depois, num segundo momento, eu quero falar com vocês sobre o que está sendo debatido agora, por exemplo, nas COPs, né? Essa sigla que a gente tanto escuta falar e que vamos entender o que são, e quais são os grandes temas que interessam ao Brasil e que vão ser debatidos esse ano, por exemplo, na COP 29 no Azerbaijão, mas também ano que vem na COP 30, que caberá ao Brasil o papel de sediar. E por último, mas não menos importante, aproveitando do timing da conjuntura, falar um pouco também sobre os debates climáticos que estão acontecendo no âmbito do G20, já que a nossa cidade, o Rio de Janeiro, vai sediar a cúpula do G20 daqui a um mês, e saber também como que esses debates transbordaram da ONU para outros fóruns multilaterais também é um processo que eu considero interessante e uma marca, né, da atualidade. Então, começando do começo, vamos falar sobre a primeira parte. O primeiro ponto que eu quero ressaltar a vocês é que tratar-se de forma sistemática de meio ambiente e de mudança do clima no sistema internacional é um processo relativamente novo. A gente vai ter os primeiros debates, os primeiros documentos e os primeiros relatórios sendo apresentados à comunidade internacional nos anos 60. Então, se a gente coloca, né, os anos 1960 numa linha histórica, foi ontem, praticamente. Então, é um debate que ainda está no seu processo de maturação e ainda está no seu processo de desenvolvimento. E como todo debate baseado em ciência e em evidências, existe margem para melhoras, existe margem para aprimoramento de métodos, e a gente ainda está nesse processo de evolução. Nos anos 60, o debate que vai ensejar a entrada da agenda ambiental e da agenda climática dentro dos debates internacionais vai ser um debate que vai vir principalmente das teorias de base malthusiana, que são aquelas teorias que defendem, né, a necessidade de frear o crescimento econômico e o desenvolvimento dos países, mostrando que há um limite dos recursos naturais. Os recursos naturais, eles não dariam conta, tanto na parte alimentar quanto na parte energética, de sustentar um crescimento populacional e econômico de consumo que se mantivesse na trajetória observada naquele período. Então, a gente vai ter esse debate vindo principalmente dos países do norte global, e aí um ator essencial nesse momento foi o chamado Clube de Roma, que era um clube, né, formado por pessoas dos países do norte global que tinham tantos recursos para financiar as pesquisas, como também os principais centros de pensamento sobre esse tema. E eles vão começar a lançar alguns relatórios dizendo que nós, os países em desenvolvimento, deveríamos frear o nosso crescimento porque o planeta não ia dar conta. Quando essa narrativa chegou nos países em desenvolvimento, com toda a razão,
A nossa primeira opinião foi de rechaçar esse tipo de demanda, né? Porque esses países se desenvolveram utilizando exatamente esse modelo exploratório que agora está sendo cerceado a nossa possibilidade de desenvolvimento. E aí é dentro desse espírito de divisão entre os países do norte e os países do sul. Naquela época, a gente ainda não usava essa terminologia, então, para ser mais precisa, dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, vai acontecer em 1972 a primeira conferência da ONU para esse assunto, que vai ser a Conferência de Estocolmo, a Conferência de Meio Ambiente Humano. Na Conferência de Estocolmo, esse debate e essa divisão entre os países do norte e os países do sul vai ficar extremamente marcado. A gente vai ter os países centrais defendendo o que eles chamavam de crescimento zero, né? Porque eles já tinham uma margem grande de crescimento para manutenção, então uma política de crescimento zero impactava quem ainda tinha margem para crescer, que éramos nós, os países em desenvolvimento. E os países em desenvolvimento, e aí a gente tem uma liderança muito grande do Brasil, vão começar a defender o direito ao desenvolvimento. Então, o direito ao desenvolvimento, ele não pode deixar de ser previsto e de ser garantido mesmo, né, com todo o apoio à pauta ambiental e à pauta climática. E essa é uma postura que o Brasil segue com algumas nuances, abordando até os dias de hoje. Lá em 1972, em Estocolmo, a gente vai ter também a criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que vai ser a primeira agência internacional que vai ter um foco especificamente em meio ambiente. Então, reparem, né, que quando a gente começa a trazer esse debate, é um debate que ele vai ser incentivado principalmente por um cunho técnico-científico. Na Conferência de Estocolmo, a gente tinha muitos cientistas apresentado dados que naquela época eram alarmantes e que hoje em dia a gente já entende, né, como válidos, sobre o aumento da temperatura média da Terra, sobre o aumento da ocorrência de eventos extremos. Então, quem colocou esse tema na agenda internacional foi a comunidade científica, foi a comunidade epistêmica e os acadêmicos. E uma vez que isso foi traduzido em uma conferência na ONU, passou a ser um debate também político, em que os países do norte e os países do sul, cada um defendendo os seus próprios interesses. E aí eu vou fazer um salto no tempo, para a gente também não tomar muito tempo da apresentação e ter espaço para um diálogo. Vou pular já para 92, 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, quando a gente vai ter a Rio 92, a Eco 92, que talvez seja um evento internacional que esteja mais fresco, mais presente na memória de todos nós, já que foi sediado aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. E na conferência da Rio 92, esse debate entre os países do Norte e os países do Sul não era um debate superado ainda. Os países do Sul ainda tinham uma demanda muito grande pela necessidade de garantir o nosso direito ao desenvolvimento. E aí, na conferência da Rio 92, o Brasil, né, ao ser a sede do evento e ao ter a oportunidade de montar a agenda do evento, a gente vai trazer para dentro dos debates um conceito que é utilizado por nós para negociar esse tema até os dias de hoje, que é o conceito das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Em inglês, a gente escuta esse conceito pela sigla CBDR, né, CBDR. Esse conceito fala basicamente que todos nós, todos os países, todas as pessoas, a humanidade tem uma responsabilidade comum com a crise climática. Mas essa responsabilidade comum, ela precisa ter uma repartição de ônus diferenciada a partir do quanto que cada um desses países contribuiu para a crise que a gente vive hoje. Então, na cabeça, né, dos países que defendem essa teoria, e que é o caso do Brasil também, não faz sentido o Brasil ter a mesma meta de redução de emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, do que os Estados Unidos, que polui há muito mais tempo, do que o Reino Unido, que polui há muito mais tempo, e que, portanto, tiveram uma trajetória histórica de emissões que contribuíam mais para o atual estado da arte com o qual vivemos. Só que reparem que isso não significa de forma alguma dizer que o Brasil não tem responsabilidade nenhuma, tá? Nós sabemos que há uma responsabilidade comum, mas a repartição do ônus, ela deve ser feita de forma diferenciada às capacidades e à contribuição à situação dada por cada um desses países. E a gente vai trazer esse termo, né, essa proposta, na Conferência Rio 92, e ela vai ser abraçada, ela vai ser acolhida pelo debate internacional.
Então, o que a gente tem atualmente é um regime que entende a necessidade de diferenciar as contribuições dos países desenvolvidos para a contribuição dos países em desenvolvimento. E esse elemento, ele ficou muito expresso, né, quando, no âmbito da Rio 92, foi aprovada a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, que a gente escuta também em inglês pela sigla UNFCCC, UNFCCC. Essa convenção quadro, que vai ser aprovada lá na Rio 92, ela vai ter como meta, né, fazer um controle das futuras emissões dos países. Então, pensar em cenários de emissões e evitar, né, que a gente chegasse num momento em que a nossa capacidade de absorver o carbono não fosse mais suficiente para a manutenção da vida na Terra. Esse era o grande elemento por trás do debate. E aí, depois que a UNFCCC vai ser assinada e essa convenção quadro vai ser criada, a gente vai passar a ter um mecanismo fixo de monitoramento de como que os países estão performando em relação aos seus compromissos climáticos. E esse mecanismo fixo de monitoramento vão ser as COPs. A sigla COP, né, atende à Conferência das Partes. Partes do quê? Da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Então, todos os países que assinaram essa convenção, e hoje em dia a gente tem uma cobertura universal entre os membros da ONU, esses países participam anualmente das COPs, e nessa ocasião eles precisam, de alguma forma, mostrar o que eles estão fazendo em relação à mudança do clima, e não só mostrar, como também assumir novos compromissos a partir das novas evidências científicas e do desenvolvimento do debate político que esteja acontecendo. Então, é assim que, desde então, a gente tem realizado as COPs. E aí, antes de passar para a segunda parte, né, da apresentação e falar sobre a COP atual, queria só destacar aos senhores duas COPs importantes para dar uma visão um pouco mais concreta do que pode ser aprovado e atingido durante essas conferências. Durante a COP3, que foi realizada em 1997, foi assinado um documento que provavelmente todos já ouviram falar, que foi o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto vai ser o primeiro documento que vai dar uma meta expressa e concreta para redução da emissão de gases de efeito estufa. E o Protocolo de Quioto, ele acolhe o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, ele dá diferenças no tratamento aos países desenvolvidos e aos países em desenvolvimento, dando aos países em desenvolvimento metas menores de redução de emissão, exatamente para permitir ainda o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Então, os países desenvolvidos, aqueles que têm uma meta de redução de emissões maior, eles estavam no anexo 1 do Protocolo de Quioto. Só que o protocolo ele foi assinado em 97, né? A balança de poder e de crescimento econômico de 97 para hoje mudou radicalmente. Então, a título de exemplo, a China, que hoje em dia é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, não estava no anexo 1, porque em 1997 não era um país que contribuía nessa magnitude para o debate. Então, ao longo do tempo, o protocolo de Quioto começou a ficar obsoleto. E percebeu-se também que dividir em grupos já não dava conta, a gente precisava ter metas mais individualizadas e mais particulares para cada um dos países. E aí esse processo vai culminar na COP21, que vai ser realizada em 2015 em Paris. Na COP21 vai ser assinado o Acordo de Paris, que é um outro documento também muito falado e que provavelmente está fresco na memória de todos nós. O Acordo de Paris ele vai dar um passo além do Protocolo de Quioto e, além de substituir o Protocolo de Quioto, ele vai criar as chamadas NDCs, né? Mais em uma sigla para nossa sopa de letrinhas da manhã. As NDCs são as contribuições nacionalmente determinadas. Então, cada país tem uma NDC própria. E essa NDC ela deve ser utilizada como a base da política, não só climática, mas de toda a política do país, porque a gente sabe que hoje em dia as questões climáticas, elas impactam e são impactadas por modelos de desenvolvimento, por consumo energético, até pelo próprio zoneamento urbano das cidades. Então, precisa ser um plano sistêmico e holístico para que o Brasil possa cumprir um compromisso internacional que assumimos, que é a manutenção, né, e chegar na nossa meta da NDC. Então, pela nossa meta da NDC, o Brasil precisaria reduzir 37% das nossas emissões de gases de efeito estufa em comparação às emissões de 2005 e depois, né, num segundo momento, até 2030,
reduzir 43% das nossas emissões. A meta do Brasil, ela é uma meta ambiciosa, mas ela é uma meta possível, porque a gente chega bem perto desse número apenas com o controle do desmatamento, que é a principal causa das nossas emissões hoje em dia, desmatamento e uso da terra. Ao contrário de outros países que precisam fazer uma mudança grande na matriz energética, é claro que é sempre melhores que o Brasil pode fazer nesse espaço também, mas a nossa transformação e a obtenção da nossa NDC, ela é de muito mais baixo custo do que para muitos outros países, e, portanto, o Brasil, apesar de ter uma NDC ambiciosa, é uma NDC que tem se mostrado desafiadora, mas que, quando foi aprovada lá em 2015, era uma NDC possível, tá? E aí, chegando na segunda parte, eu prometo que a segunda e a terceira vão ser bem mais curtas do que a primeira. Esse ano a gente vai ter a realização da COP29, que vai ser realizada na cidade de Baku, a capital do Azerbaijão. O que está em discussão Perdão. O que está em discussão especificamente para essa COP29 agora está relacionado ao financiamento da mudança do clima. Novamente, o debate sobre financiamento ele é pautado na discussão sobre as responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, foi assumido algumas COPs atrás um compromisso da transferência de 100 bilhões de dólares dos países do norte para países do sul. E aí, dentro desse pool de países do sul, o Brasil não é um dos países mais beneficiados. A gente tem outros parceiros africanos e asiáticos, por exemplo, que receberiam uma parcela maior desses recursos, mas a América Latina como um todo seria beneficiada por esses recursos também. E existem diversos fundos verdes que foram criados para poder fazer o recebimento e a distribuição desses recursos, e também via bancos multilaterais de desenvolvimento. A questão é que esse compromisso dos países do norte ele não foi cumprido e ele não vem sendo cumprido. A gente tem uma parcela ínfima do compromisso de 100 bilhões já pago. Então, o que vai ser feito na COP29 esse ano é uma discussão em torno das novas metas de financiamento. Porque os 100 bilhões que foram aprovados lá atrás, eles não só não foram honrados, como eles não são mais suficientes. Já tem estimativas que colocam a necessidade de financiamento hoje em dia na casa do trilhão. Então, para poder chegar dentro desse número, a gente precisa fazer um reordenamento, que não é só ambiental, é um reordenamento financeiro. Então, entra nisso um debate, por exemplo, sobre reforma da arquitetura financeira internacional, sobre o papel do Banco Mundial, sobre o papel do Fundo Monetário Internacional, um debate, por exemplo, sobre perdão de dívidas soberanas de países. Não é mais o caso do Brasil, mas a gente tem alguns países que têm o seu PIB inteiramente comprometido ao pagamento de dívidas externas. Então, quais seriam as possibilidades que a sociedade internacional poderia juntas pensar para reequilibrar a necessidade financeira dos países que precisam, né, obter as suas metas climáticas? Então, esse é um ponto de atenção que eu chamo a vocês dos debates que vão ser feitos na COP29 esse ano no Azerbaijão. Porque nas últimas duas COPs, a gente fez também o processo do primeiro Global Stocktake. O Global Stocktake é como se fosse um grande inventário da performance dos países em relação aos compromissos do Acordo de Paris. E a gente viu que os países, de forma geral, estão muito longe de obter as suas NDCs. Então, agora também a gente precisa não só repactuar a questão financeira, como repactuar também quais são metas possíveis de serem encontradas. E em fevereiro do ano que vem, em preparação para a COP30, todos os países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas precisam apresentar as suas NDCs atualizadas. E esse vai ser o caso do Brasil também. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse processo de revisão das NDCs lideradas pelo Ministério do Meio Ambiente, mas esse processo está sendo feito em associação à elaboração do Plano Clima. O Plano Clima, ele é um plano interministerial para o qual foi criado um comitê interministerial para geri-lo. Então, é um debate que está sendo feito com vários setores econômicos, não só centrado no Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente tem, por exemplo, o Ministério do Transporte, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos, Ministério das Cidades, Casa Civil, Minas e Energia, todos esses, portos e aeroportos, todos esses ministérios estão participando do debate para a construção do Plano Clima, exatamente para que a nossa NDC atualizada ela seja uma NDC possível para os setores econômicos brasileiros, e não um compromisso abstrato, né, pensando num cenário de redução de emissões, que significaria
mudanças internas que exigem um custo e um peso no desenvolvimento que o Brasil não está disposto a arcar. Então, a revisão da nossa NDC ela está sendo feita numa perspectiva extremamente desenvolvimentista e tentando pensar em um cenário possível e atingível dentro, né, de uma estratégia de governo maior, em conexão também com o plano de transição energética que foi aprovado pelo Ministério da Fazenda há 2 anos atrás. E aí, por último, né, para chegar já e concluir a minha fala, prometi a vocês que terminaria falando do que temos de mais atual. E o que temos de mais atual é o debate sobre meio ambiente, mudança do clima e também financiamento climático no âmbito do G20, que o Brasil preside esse ano e que a nossa cidade irá sediar a cúpula daqui a um mês. No dia 18 e 19 de novembro, os presidentes, primeiros ministros, ministros de relações exteriores dos países do G20, e lembrando que a União Africana entrou no G20 ano passado, então agora a gente tem uma representatividade bem maior dentro desse grupo, eles vão estar aqui no Rio de Janeiro para debater diversos temas da agenda internacional, com um olho econômico, né, com uma lente econômica, que é a razão de ser do G20, foi um grupo criado para debater sobre estabilidade macroeconômica a nível global. E o clima, ele é cada vez mais um tema da agenda. Ao ser a presidência do G20 esse ano, o Brasil teve a liberdade de criar alguns eixos de trabalho, alguns grupos de trabalho, e a gente escolheu criar 3. E esses 3 eixos de trabalho novos que o Brasil criou, eles estão relacionados ao debate climático de uma forma ou de outra. O primeiro eixo de trabalho que o Brasil criou e que foi transformado numa força-tarefa é um eixo de trabalho relacionado ao combate à fome e à pobreza. E o combate à fome e à pobreza, olhando também pela lógica da segurança alimentar. E como que a gente consegue fazer com que a necessidade de proteger o meio ambiente, a necessidade de produzir, por exemplo, biocombustíveis, não impacte a possibilidade de uma produção mundial de alimentos e também uma produção mundial de alimentos diversificada e não concentrada apenas em alguns países. O segundo tema que o Brasil trouxe é o tema da sustentabilidade justa. E reparem que dentro desse conceito de justiça, a gente tem a lógica das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A gente precisa fazer a sustentabilidade, mas essa sustentabilidade precisa ser justa. Precisa ser justa com quem poluiu mais e precisa ser justa com aqueles que ainda precisam, né, se desenvolver. E dentro desse elemento, a gente lançou uma força-tarefa de mobilização global contra a mudança do clima, que também, né, vai ter o seu documento final apresentado aos chefes de governo na cúpula daqui a um mês. E o terceiro ponto é a iniciativa de bioeconomia. E foi muito interessante o Brasil ter trazido a bioeconomia para dentro do debate, porque é a primeira vez que o G20 fala sobre bioeconomia. E para o Brasil, controlar a narrativa sobre bioeconomia é extremamente importante, porque quando a gente está falando sobre bioeconomia, a gente está falando sobre ganhos econômicos feitos a partir do uso de um patrimônio genético da biodiversidade. E nós somos um país mega diverso, segundo a classificação internacional, não só em solo, como no mar também. Então, para o Brasil se assegurar, por exemplo, de que o país aonde esse patrimônio genético está vai ter a palavra final sobre o uso e sobre a gestão desse patrimônio genético é extremamente importante. Então, foi importante para o Brasil colocar esse debate na agenda e foi aprovado no G20 há poucas semanas atrás os princípios de alto nível sobre bioeconomia, que asseguram exatamente esse direito à soberania do uso dos recursos e soberania de uso de recursos, soberania de exploração da floresta, é um tema que o Brasil sempre defendeu, né? A gente sabe, os militares têm uma contribuição muito grande dentro desse debate também. Então, vou encerrar por aqui, fico à disposição caso haja algum debate, mas espero que tenha ficado claro a vocês o meu elemento principal, que foi como que um tema que iniciou-se, né, pela comunidade científica, extrapolou e transbordou de um debate puramente técnico para um debate que hoje em dia está relacionado à posição dos países num equilíbrio de poder global e envolve temas que não são mais eminentemente apenas ambientais e climáticos, mas sim uma agenda de planejamento estatal muito mais ampla, que envolve a cooperação de diversos setores e, principalmente, um plano econômico que venha em associação às nossas metas climáticas. Então, obrigada a todos pela atenção e bom dia.